Olá, meus queridos. Hoje é um modelo diferente, algo assim que a gente estava na expectativa, porque o nosso podcast ele tem coisas diferentes, né? Tem o Que é em Casa que é Casa, tem uma entrevista com os casais e também vamos ter algumas pessoas entendidas de certos assuntos que interessam para nós e para você que está desse lado. Quero te pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando, nos ajude deixando a sua curtida logo agora no início, para a gente começar já fazendo sucesso com esse podcast. Quero agradecer a vocês por tudo e dizer que hoje nós temos aqui uma especialista em quê? Em conhecimento. Autoconhecimento. Acorda, filho. Amor, tudo bom, querido? Tudo Chegou bem, pessoal? aqui. Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite. Gente, está só o sono, só o bagaço da laranja, né, meu preto? A D tá faltando. Oh, meu Deus, vou te ajudar, tá? Então tá bom. Então, gente, hoje a gente está com a Kátia aqui. Kátia é terapeuta. Sobe a palminha. Que negócio, não? O quê? Eu sou Renata Tânia. Eu sou a Tânia do Renato. Maravilha. Sempre tem isso, ele quer beijinhos. Então, gente, Kátia, é um prazer para a gente trazer você aqui. Você tem muito, muito, muito a agregar para as pessoas que vão nos assistir. E na nossa vida também, né, Alexandre? Alexandre de lá, nós daqui aprendendo algumas coisinhas. E eu quero começar perguntando para você, deixando você falar um pouco da sua história. Por quê? Para chegar até esse momento, você passou por um tempo que as pessoas não sabem. Então, você pode se apresentar e conta para a gente esse início, que depois eu vou querer saber que negócio é esse de autoconhecimento. Que bom. Primeiro, obrigada pelo convite. E eu acho que é meio que selar uma amizade que já é tão especial para mim, com vocês dois. Já passei lá pelo condomínio, já moramos pertinho. Então, a gente acaba sabendo um pouco uma da história da outra. E você conhece um pouquinho da minha história. Eu já trabalhei com algumas coisas que eu gostei muito, mas tudo voltado para pessoas. Tive uma estética, fui consultora de uma multinacional de cosméticos, então sempre voltado com pessoas, em tratamento com pessoas, lidando com comportamento. E a minha vontade sempre foi de fazer psicologia. Tinha muita vontade de fazer psicologia. E aí, quando eu dei um tempo na área de cosméticos, eu falo que foi um tempo de Deus, porque foi durante uma viagem, que foi até a minha última viagem com o meu esposo. E eu falei com uma amiga assim, eu falei, eu tenho tanta vontade de fazer psicologia. Ela falou, mas se você se vê numa sala de aula durante 5 anos? Eu falei, não. Ela falou, então faz outra coisa. Faz coach, você consegue lidar com pessoas. Eu falei, eu tenho aversão a coach total. Aí ela falou assim, procura primeiro esse, depois você me fala. Se abra primeiro para essa oportunidade. E eu fui conhecer o coach integral sistêmico, que realmente era diferente. Me apaixonei. Só que nesse processo do coach, a gente faz uma formação, tem um período, aí você tem um período que você vai se adaptando e vai fazendo os pro bonos e vai estudando, e você volta para concluir a sua formação. Nesse período de voltar para a minha formação, meu esposo ficou doente e faleceu. Então, assim, quando ele faleceu, meu mundo se abriu um buraco no chão e eu achava que ele tinha acabado tudo, né? A sensação que eu tive era que realmente meu mundo tinha acabado. Era meu primeiro namorado, meu primeiro homem, a pessoa que plantava bananeiro para me ver sorrir e me ver feliz. E faltou aquilo na minha vida, faltou o ar. Então eu desisti do que você puder imaginar. E você tem um filho. Eu tenho um filho, que na época tinha 16 anos, mas eu te confesso que meu filho estava namorando e isso me deu sustentação, porque eu deixei com que ele ficasse mais à vontade para ter o luto dele com ela e eu me sentia mais eu, né? Só que o que eu fazia era respirar porque é natural. Mas o restante eu não tinha vontade de fazer mais nada. Foi quando eu mudei para o condomínio. E lá no condomínio eu não consegui morar na casa que eu morava, né? Mudei para lá. E lá o meu universo era o meu quarto, né? Eu me lembro que o dia que eu saí, depois de 4 meses em casa, foi para um evento na sua casa de mesa posta. Foi muito bom, numa tarde de sábado. E aí eu fiquei naquele universo ali, eu dormia, eu chorava de noite pro meu filho não ver, eu caminhava chorando pro meu filho não ver, enfim, foi passando.
E o meu filho falou assim, mãe, você não vai voltar a fazer a sua formação de coach? Eu falei, não, filho, não tem mais sentido. Aí ele falou, por que não tem mais sentido? Não foi um presente do meu pai? Eu falei, foi um presente do seu pai. Nossa. Aí ele falou comigo assim, mãe, você lembra quanto que custou? E é um investimento muito alto. Eu falei, lembro. Ele falou, pois é. Você acha mesmo que se meu pai estivesse aqui, ele ia estar feliz de você desistir de algo que ele te presenteou? Aí eu falei, não ia ficar feliz. Então volta. Aí eu voltei para outra turma. E aí nessa outra turma eu consegui me formar e foi muito lindo. E nesse dia, só que lá em casa era bem assim, comprou um micro-ondas, vamos celebrar. Passou na prova, vamos celebrar. Tirou uma nota boa em algum curso, tudo a gente celebrava. E aí no curso, quando acabou, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, e agora, quem vai estar lá fora me esperando? Quem vai celebrar comigo? Meu filho estava com a namorada dele. E o meu mundo desabou de novo. Eu fiquei louca, eu tive uma crise lá no curso, tinha médicos, me socorreram, graças a Deus, me ajudaram muito. E eu fui para casa. Nesse dia eu achei que eu ia morrer mesmo. De tanto que eu chorava, de tanto que eu chorava. E eu não controlava. E eu me ajoelhei mesmo na minha cama e falei com Deus assim, falei, Senhor, não pode ser assim. Não pode doer tanto, não pode ser tão sobrenatural. E eu não posso viver uma dor que a pessoa que fazia tudo nesse universo para me ver feliz e sorrir, ser a mesma pessoa responsável pela minha maior dor. Eu não posso fazer isso com ele. E aí, de madrugada, eu chorei a noite inteira e de manhã eu acordei, eu dormi umas 5:30 da manhã e quando eu acordei, você vive sempre isso lá, quando a gente abre a janela assim do condomínio, é um sol, é uma luz diferente naquela janela, é um verde, É muito bom, né? é maravilhoso. E quando eu abri, assim, eu me arrepio até hoje, só de lembrar que era um dia, um dos mais lindos que eu já vi. E não tinha mais dor. Não Deus tinha te mais dor. livrou. E aí é como se uma voz viesse para mim e falasse assim: a partir de hoje, você vai trocar dor por gratidão. Porque eu não ia mais nos restaurantes que eu ia com ele, eu não ia nos amigos que eu ia com ele, eu me isolei. E aí eu comecei um exercício diário. De quê? Hoje eu vou no tal restaurante. E eu falava assim, meu Deus, quando eu chegar lá eu vou chorar tanto, tanto, tanto. Eu falava, não vou. Quando eu chegar lá eu vou agradecer a Deus. Senhor, um dia eu estive aqui com ele, foi maravilhoso, obrigado. Outro dia eu vou em outro lugar, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor proveu nas nossas vidas de maneira que ele teve condições de me trazer nesse lugar. E eu comecei um dia de cada vez, um lugar de cada vez, um amigo de cada vez, um casal de cada vez e fui voltando. E aí eu fui me conhecendo. Eu fui me voltando para mim. Porque até então, eu brinco assim, que quando a gente casa, a gente é a esposa do fulano, quando a gente tem um filho, a gente é a mãe do ciclano. E a gente se perde um pouco de quem a gente é. E aí, na própria formação do coach, tem uma aba de autoconhecimento, né? A gente faz uma análise de perfil comportamental. E o que isso faz pra gente? Para mim, é um raio-x de vida. Ele me traz a minha identidade, ele me mostra realmente quem eu sou. E aí eu comecei a atuar nessa área e eu fui buscando outras coisas. Então, eu aprendi sobre hipnoterapia, eu aprendi sobre constelação familiar, eu me especializei na análise de perfil comportamental. No próprio coach eu aprendi muitas coisas. Aí você fala assim, mas você atua com o quê? Eu atuo com o que for necessário. Quando as pessoas vêm até mim, a primeira coisa que eu faço para ela é uma análise de perfil comportamental. Por quê? Porque eu quero falar a língua dela. Eu quero falar da maneira que ela deseja ser ouvida. Não como eu gosto, não como eu sou. Até porque a pessoa não entende muito, né? E Se aí, não for eu me conecto conectada. com ela. Se eu falo a língua dela, eu me conecto com ela. Eu não fiz uma Você parte, mas fez. não terminei, né? Não Você tenho não fez. resultado. Eu fiz, mas não fez? tenho resultado. Eu Ela não fiz. conseguiu a agenda para fazer uma devolutiva. Eu estou esperando até Eu não hoje sei essa nem o que é devolutiva. devolutiva, mas eu respondi as coisas todas, respondi. Respondeu. A devolutiva é o explicar do seu relatório, é conhecer, é abrir seu mapa. É. Vamos Entendeu? fazer isso, amiga. Pronto, agora Vamos resolvi. fazer. E aí, as Você vai coisas fazer foram... também, para você se conhecer. Kátia, ela fez já? Eu consigo aproveitar assim, mas o ideal é que a gente refaça, só responde o que ela já respondeu, É, porque- para que seja atual. Atual, igual fazer exame de sangue. As pessoas que eu... Você acha que eu mudei? Não é uma questão de mudança. gente muda, né? A gente muda naturalmente. E as pessoas que eu atendo, eu faço a cada 6 meses. Primeiro, para acompanhar como é que está o desempenho dela, e depois como pessoa mesmo, é muito importante.
E aí fui atuando nessa área, e aí quando as pessoas chegam para mim, independente de se ela vai por depressão, por ansiedade, por trauma, por transição de carreira, por qualquer que seja, eu recebi um tempo desse, uns 4 meses, foi muito legal, um casal de noivos, que ele falou assim comigo: eu vi um dia você falando que é bom falar a língua do outro. É. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, eu vou casar com uma pessoa que eu não falo a língua dela do jeito que você falou. Eu falei, isso é fundamental. Eu até ofereci, hoje tem uma cerimonialista que oferece uma análise de perfil comportamental para os casais que fecham com ela. Isso é simplesmente uma ferramenta de transformação na vida da pessoa. Eu falo que é um divisor de águas, de quando você tem a sua identidade reconhecida e quando você tem a sua identidade que você acha que você é. E a pergunta mais difícil que eu recebo nos meus atendimentos, a resposta mais difícil que eu tenho nos meus atendimentos é quando eu pergunto assim: o que você busca aqui na terapia? As pessoas buscam N coisas. Busca transição de carreira, busca tratar um trauma, busca curar qualquer outra coisa, mas ela não sabe que ela está buscando simplesmente se encontrar interiormente. Toda pessoa busca por si. Toda pessoa precisa se conhecer. E uma outra pergunta que muita gente fica assim, vou fazer para vocês e vocês me respondam. Quem é o Renato? Quem é a Tânia? Ela até um bonitão. Tem que responder? Responde. Eu sou uma mulher cis. Sabe? Sou uma mulher muito autêntica. Eu acho que eu posso falar isso. Assim, zero fingimento. Por isso, dou umas cabeçadas de vez em quando. Mas consegui coisas assim que eu me orgulho muito. Porque eu olho para a minha vida, hoje com 64 anos, com um casamento de quase 40, e continuo sendo a namorada do Renato, a mãe da Fefe e do Renatinho, a cuidadora de cachorro velho, idoso, a pessoa que acolhe as pessoas, mas também sou uma pessoa nervosa, chata, que não leva desaforo para casa também. E uma coisa muito interessante, Cátia, que eu quero falar para você. De tempos para cá, eu venho sendo mais sozinha e gostando disso. Eu não sei se isso é um problema. Eu não sei. A minha filha casou, saiu de casa. Aí eu tô lá dentro de casa, eu passo o dia praticamente sozinha. Hoje ela foi almoçar comigo, muitas vezes na semana. O Renato vai, ele vai, às vezes eu acho lindo o que ele faz. Tem uma coisa que eu amo que o Renato faz. Ele passa lá em casa do nada. Aí eu pergunto para ele: o que você veio fazer aqui? Eu vim recarregar. Entendeu? Lindo, parabéns. Ele vai lá, hoje ele chegou lá, eu falei: o que você veio fazer? Recarregar? E tomar remédio. Hoje não era só recarregar, não, Que remédio legal. que ele esqueceu. Mas assim, e eu olho, quem é a Tânia? A Tânia é uma pessoa feliz, resolvida, que não tem grandes aspirações. Eu não tenho sede de riqueza. Eu só quero ter saúde, eu só quero levantar, sentar, dançar, viver em paz sem ninguém me encher o saco. Não gosto que me enche o saco. Entendeu? Entendi. E você, E eu tenho Renato? 2 filhos maravilhosos. Então eu acho que eu sou muito aquele nome que a gente fala aqui direto. Eu sou um Sucesso. sucesso. Eu acho que eu sou tudo. Vou falar de temperamento. Não, eu quero saber quem é o Renato. Que Renato é um engenheiro que gosta da profissão, daquilo que ele faz. É um camarada que ele detesta ser cobrado, não gosta de ser cobrado. Por não querer ser cobrado, ele tenta fazer tudo com excelência, até mesmo se prejudicando. Às vezes perdendo para poder fazer a perfeição. Então, assim, eu não gosto de ninguém reclamando do meu trabalho, das coisas que eu faço. Procuro ser assim, o mais assertivo em tudo. Sempre que eu tento negociar assim, as coisas que eu falo com pessoas, seja
de família ou fora da família ou na minha vida profissional, sempre tento levar uma palavra de calma para poder apaziguar os ânimos, para poder as coisas se ajustarem, mas ao mesmo tempo, quando eu perco assim, como é que eu falo? Paciência mesmo. Paciência, quando eu perco assim, a paciência mesmo, eu explodo de uma forma muito ruim, né? E o que eu exijo das pessoas, o mesmo tratamento que eu trato elas, né? Por exemplo, se eu faço um trabalho de excelência, algo de excelência para a pessoa, eu exijo que a pessoa me trate assim também, né? Tipo assim, se eu faço um bom trabalho, eu tenho que receber por aquele bom trabalho. Se ele não me paga ou demora a me pagar, eu me aborreço, eu não quero mais ele na minha vida, entendeu? Eu não preciso disso. Então eu tenho essas questões. Não sou aquele tipo de cara assim que fica, não, vamos negociar. Eu não sei Renato, não negociar. Eu sou um negocia. péssimo negociador. Não, as pessoas assim, você. E ele é prático. O você nome que fala mais assim, chamam ele é que ele é prático. você cobrou 1.000, mas vamos negociar. Eu já falo assim, não tem negócio. Eu tiro 5% no máximo que eu ponho no negócio. É isso. Aí o cara fala, você podia falar 3, podia falar 2, não é 5. Eu já falo para encerrar o assunto, para acabar a conversa. Eu não gosto de perder tempo. Então tudo é muito prático. Eu chego, resolvo rápido e tudo tem que ser muito rápido. É um problema que eu tenho, né? Às vezes as pessoas não entendem isso. Assim, a capacidade de raciocínio, a maneira de eu raciocinar é um pouco diferente dos outros, parece que as pessoas não entendem muito bem. E assim, eu acho que as pessoas têm que fazer o que eu acho, entendeu? Tem que ser assim. Aí amor, tem que ter paciência, que às vezes as pessoas não pensam igual você Eu pensa. posso muito falar sobre ele. Às vezes ele fala uma coisa, aí eu falo assim, amor, calma. Respira. É o quê? A mente dele, a boca não acompanha, a mente embola, porque a mente é acelerada. E assim, quando ele ensina para as pessoas alguma coisa, que os seus funcionários não vejo a gente falando sobre isso, tomara que eles não assistam. Porque o que acontece? Eu tenho pena da pessoa porque ele vai ensinar. Porque a mente dele já viu tudo pronto e a pessoa está cá engatinhando naquilo. Olha Acertei? só. Assim. Olha só como que são as coisas. Por que é uma pergunta tão difícil? Todos dois fizeram isso, olha. Mesclaram nos dois universos. E poderiam me dar respostas breves e práticas. Objetiva, né? Porque vocês me falaram de comportamento, vocês me falaram de várias coisas, mas eu continuo não sabendo quem é a Tânia e quem é o Renato. Por quê? Porque a Tânia é mãe, é mulher, criou 2 filhos, não sei o quê. Isso tudo é o que a gente faz. Eu negocio, isso é o que a gente faz. Então, não sei o que eu sou, não. Identidade é o que a gente é. Entendeu? Se você me pergunta, O que você é? Quem você é? Quem você é? Eu sou uma mulher muito definida, muito decidida. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, nos meus princípios, nos meus valores. Eles são inegociáveis. Só isso já tinha resolvido? E isso resolve a minha vida. Tudo aí. Mas quando eu pergunto, ela me fala o que ela faz, o que ela gosta, o comportamento, sabe? Isso confunde muito a cabeça da gente. E aí a gente se perde no que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente quer, pro que a gente não quer, sabe? E o que a gente tem como essência mesmo, a gente abre mão. Então, muitas vezes, por não se conhecer, a gente vai abrindo mão de muitas coisas. Até mesmo da nossa identidade. Quando a gente fala assim, a gente mulher, a gente tem muito orgulho de falar assim, sou mãe. É muito bom ser mãe, mas primeiro você precisa ser você. Porque de que adianta um filho se ele não tiver a mãe no lugar dela? Mas eu uso isso, você vai entender. Por quê? Pelos frutos vos conhecereis. Não. Aí eu vejo assim, eu vejo que uma pessoa deu certo quando ela faz coisas que deram certo. Eu vejo que eu sou vencedora, que era o que eu deveria ter falado, uma serva de Deus e vencedora, em função desse monte de coisa que eu rodeei para te falar. Que você fez. Entendeu? Mas que não é quem você é. Isso aí tudo volta para eu dizer que eu sou o quê? Sou uma mulher vencedora. Exatamente. Por isso que causa essa confusão toda.
entendeu? Ah, Kátia, mas e essa tal identidade que as pessoas buscam tanto a identidade, a identidade? Olhar para dentro de si. Isso é importante? É, né? Isso é fundamental. Quando a gente olha para dentro de si, o que a gente vê? O que a gente vê? O que a gente faz com o que a gente O que a vê? gente vê? Esse assunto é interessante. Primeira coisa, quando você olha para dentro de si, você se reconhece. Porque a nossa visão, ela é externa. Então, você olha para fora. Certo. Lá fora eu vejo o quê? Eu vejo as pessoas. Eu vejo alguém que não me agrada, eu vejo alguém que me irrita, eu vejo alguém impaciente, eu vejo alguém grosso. Eu vejo... Hoje, o ser humano tende ao negativo com muita maestria. Muita maestria. Então, eu já vou ver tudo isso primeiro. Só que, normalmente, quando eu vejo no outro, é algo que está escondido em mim. Aí você pode falar assim, nossa, Kátia, então eu sou intolerante? Então eu sou impaciente? Então quando a pessoa me irrita com alguma coisa, aquilo que irrita nela é o que eu tenho? Preocupante isso aí. Gostei, não. Entendeu? É algo que me incomoda no meu interior, que é o que mais me chama atenção no outro. Então, por que os relacionamentos não dão certo? Por quê? Porque eu espero que o outro mude. Eu espero que o outro faça o que eu quero. Eu espero que o outro seja o que eu vejo que ele é, mas que ele não é. Eu crio um ser humano na minha cabeça. Eu, como mulher, eu crio um homem perfeito. Eu crio um homem romântico. Eu crio... Mas a pessoa não é. E eu me apaixonei por ela pelo jeito que eu vi, não pelo jeito que eu criei. Ah, depois que casa, tudo muda. Porque depois que casa, tem aproximação maior, você tem mais intimidade. Você vê realmente quem está dormindo do seu lado. E quando a gente está namorando, a gente mostra o que a gente quer. Uhum. Quando Boa. casa, não. Interessante isso aí. Entendeu? Então, às vezes, o autoconhecimento, ele traz o quê? Ele traz essa descoberta, esse tirar de máscaras de quem é quem. E aí você fala assim, isso é para eu escolher melhor? É para você entender, se você está no relacionamento, o que você deseja. Não porque você vai mudar o ser humano, transformar um homem, transformar uma mulher na pessoa que você deseja para que dê certo. Porque quando você espera que o outro mude para o relacionamento dar certo, você está cavando um buraco para ele piorar. Porque não é o Renato que tem que mudar para agradar a Tânia. É a Tânia que tem que mudar para a Tânia para conseguir agradar o Renato. Ah, Kátia, mas eu não tenho que agradar ninguém. Tem. Porque agradar não quer dizer ser submissa, não quer dizer ser capaz, não quer dizer ser controlada por alguém. Agradar vem de quê? De ser agradável, de ser harmonioso, de trazer sensação boa. Então, eu vou agradar o Renato de que forma? Renato, ele gosta muito de conversar. Então, como é que você vai agradar o Renato? É ouvindo. Mas ouvir não quer dizer entrar por aqui, reformular a pergunta, a crítica ou a sugestão e já soltar para o Renato. Não, ouvir é ouvir. Só ouvir. Só que a gente ouve as pessoas já pensando no que a gente vai responder para ela. A gente não consegue nem ouvir, começa a falar junto. Exatamente. E aí isso estraga tudo, porque a pessoa só quer falar com você. Tem pessoas que são ouvintes, tem pessoas que não são. No meu trabalho na análise de perfil, o que eu falo com as pessoas? Falar a língua das pessoas não é só a minha ferramenta de trabalho, não é para que você fale somente entre marido e mulher. É muito desgastante quando você chega numa loja, por exemplo, que você encontra uma pessoa com um perfil como o meu, por exemplo, que gosta de falar muito, que se comunica. E aí você não quer... Já aconteceu comigo. Às vezes eu tô com 10 minutos, eu sei que eu quero entrar lá, comprar roupa tal, porque eu já vi, já experimentei, eu quero só essa roupa, Renato. Aí vem o Renato, influente como eu, e fala assim, mas você já viu a rosa? Eu quero a azul, Renato. O menino tá numa promoção fantástica. Nossa, Se você pegar essa camisa... Não, então, Renato, eu quero só a azul, que eu tenho 5 minutos agora. E aí começa, e a pessoa vai falando, e ela... Nossa, minha filha comprou uma preta, ficou lindíssima. Eu quero só finalizar, eu quero só comprar essa blusa azul e sair da loja. Aí as pessoas não entendem que se eu tô nesse nível de conhecimento, se eu consigo identificar o perfil da Tânia, se eu consigo identificar o perfil do Renato, do Alexandre, eu vou falar a língua dele de que forma? O Alexandre é conforme. Então, o que é um conforme? O conforme, ele vai comprar um produto, ele vai analisar tudo, ele vai pesquisar, ele vai olhar detalhes. Eu não, se eu quiser, eu quero, pronto, acabou.
Entendeu? Uma pessoa, tanto conforme quanto estável, eles têm características de, por exemplo, um vai ouvir. Um vai querer comprar um computador, vai chegar na loja, vai falar com o rapaz assim: eu quero esse computador aqui, me fala dele. Se o vendedor entende de perfil, para o conforme ele vai falar várias coisas, ele vai isso, ele vai aquilo. Se for um cliente dominante, ele vai direto na descrição do computador, porque ele só quer saber disso. Se é um influente, ele vai falar N coisa, vai falar que o computador é lindo e o que ele vai trazer de... Uns vão sair dali, uns vão comprar na hora. O influente provavelmente compra na hora. O dominante, se o vendedor conectou com ele, também vai comprar. O estável e o conforme, não. Um vai para casa, vai pesquisar na internet se é aquilo mesmo que o vendedor falou. E o outro vai perguntar para o pai ou para o filho: olha, eu olhei um computador, o vendedor falou isso, porque ele precisa de ouvir outras opiniões. Então, quando o vendedor tem essa visão, ele vai falar a língua que aquele cliente precisa. E como que ele percebe? E aí ele converte, conhecendo o perfil dele. Ah, o Se dele conhecendo. mesmo. Por isso que eu falo, quando você se conhece, O vendedor? tudo, exatamente. Ele conhece ele mesmo aí com o conhecimento que ele tem dele, Ele ele... vê no outro. Quando a gente, por exemplo, uma análise de perfil comportamental, coisa profunda. quando você faz uma análise de perfil comportamental, entra um cliente na sua loja, você identifica o perfil dele. Esse aqui é influente, ele vai falar pra caramba, então tem que reservar um tempo para atender essa Mas pessoa. como é que ele sabe? O cara nem abriu a boca? Tem trejeitos, tem É? comportamento, tem várias coisas que você pode identificar no perfil de uma pessoa. Mas essas coisas a gente percebe, não sabendo A gente só não nomenclatura, identifica, mas a gente percebe. entendeu? Percebe. Eu sou o quê? Qual tipo que eu sou? Olha a análise que eu falei que não era para fazer, ó. Vai fazer o relatório. Vamos fazer. Nós dois vai ser lindo. Aí. Por exemplo, uma coisa, tipos psicológicos, é onde a gente vai olhar o quê? O julgamento da pessoa. Como ela julga, como ela percebe. É uma pessoa intuitiva? É uma pessoa que vai agir pela razão, pela emoção? Aí você pensa, uma pessoa que age pela razão. Nós somos 5% de razão. 95% é emoção. Como é que você consegue ter consciência? Como é que você consegue ponderar diante de 95% de emoção? Quando você conhece o seu perfil, Todo mundo é 95,5? Sim, pode variar, mínimo, mas no geral é isso. Então nós somos emoção à flor da pele o tempo inteiro, sabe? Até para tomar uma decisão errada também é Para emoção. tudo, para tudo. Mas quando a gente se conhece, a gente fala, opa, tá reinando alguma coisa aqui. Por exemplo, o meu perfil é IS, eu sou influente com estável. O influente é lá em cima. Tá no trio elétrico, aquela loucura, eu gosto de tudo, eu gosto do som alto, eu gosto do churrasco com 500 pessoas. Quando vem o meu perfil estável, que ele bate, eu quero um quarto escuro, eu quero ficar quietinha. Quando eu não tinha conhecimento disso, sabe o que eu achava? Que eu era bipolar. Eu já cheguei a pensar que eu era bipolar. Porque eu estava na igreja, aquela coisinha da toalha torta, aquilo me incomodava até o final do culto, a ponto de eu chegar no final do culto, ir lá e acertar aquela toalha. E eu chegava em casa, eu tirava a sandália e botava na porta. Peraí, eu sou organizada ou eu não sou? O meu filho, ele é muito prático, o perfil dele é dominante. O dominante é de regras, o dominante é de resolver. Aí eu falava com eles desde pequeno. Falava assim, eu deixava nas festas, nos cerimoniais. E aí, filho, como é que foi? Legal. Quem tava lá? Ih, mãe, todo mundo. Tinha muita gente? Tinha. O que você comeu lá? Ih, mãe, comi um monte de coisa. Quando ele chegou, quando criança era bonitinho. Mas na adolescência eu pensei, gente, meu filho não gosta. Eu falava pro meu marido assim, ele não gosta de falar com a gente. Ele não gosta de conversar com a gente. Será que a gente tá fazendo alguma coisa de errado? Porque falaram que na adolescência é diferente, mas né, eu não imaginei que fosse assim. Eu sou assim, então. Não era isso, gente, era o perfil dele, o perfil prático. Ele não gosta de falar muito. Em contrapartida, ele tem um outro perfil um percentual de influência, que o dia que ele quer falar, meu bem, nosso Deus, pode sentar. Senta e ouve, que ele vai contar do dia inteiro dele, das experiências todas. Mas isso não é todo dia. E aí vem o marido, que tem um perfil influente, que fala muito, mas a esposa não é de falar muito. A esposa é conforme. A esposa fica ali analisando, observando.
Aí o marido fala Se a gente assim, fizer esse negócio do nossa, casamento, vai ficar melhor ainda? E será que é com possível? toda certeza, claro que é possível, Cara, sabe? E aí, isso na empresa, Kátia, como que vai funcionar isso na empresa? Empresa, o ser humano, o cérebro humano, ele trabalha por recompensa. Então, tudo que ele quer fazer por você precisa de uma recompensa. Então, de acordo com o que a gente vai conhecendo sobre o nosso perfil, sobre a nossa identidade, a gente vai entendendo como compensar o nosso cérebro. E aí, numa empresa, por exemplo, se o empresário ele tem noção do perfil dos funcionários dele, ai, Kátia, eu trabalho com reconhecimentos. Eu vou dar um carro para o melhor vendedor do mês. Se ele tem um funcionário que o valor teórico dele os valores deles é um valor teórico, por exemplo, o carro não vai brilhar aos olhos de Kátia, mas é um carro, não vai brilhar. Então, pode ser que ele conquiste o carro, pode ser que ele se dedique pelo carro, pode, mas você não vai ter 100% dele. Porque no valor teórico, as pessoas precisam de conhecimento. Oferece um curso. Aí você vai ter 100% dessa pessoa e a produtividade faz isso, ó. mas ele tem que conhecer o cara, né? Porque tem cara que não quer saber de Pois curso, não quer é, saber do mas carro. não, mas aí você vai conhecer o perfil dele. Você vai saber o que motiva ele em 100%. Pode ser valor teórico, pode ser político, pode ser estético, pode ser Um elogio assim na frente de todo mundo. exatamente. Chefe. Isso é você conhecer o seu funcionário. Hoje o mercado ele diz o seguinte: o currículo é muito importante, mas o perfil é fundamental. As coisas mudaram. Né? Não adianta você pegar um profissional de currículo excelente, fez tantas faculdades, tem MBA, tem Harvard, tem não sei o quê, mas você quer uma pessoa para trabalhar com vendas. Pode vender aviões. Se ele não tiver o perfil para estar nesse setor, não vai dar certo. Ele é muito inteligente, ele tem capacitação para isso. Ele tem, talvez, até experiência com vendas. Mas ele não quer ficar dentro de um escritório vendendo na frente de um computador. Ele precisa de ver gente, ele precisa de falar com pessoas. Ele precisa dessa conexão do corpo, da energia. Em contrapartida, se eu pego uma pessoa com um perfil que quer ficar na frente do computador, que gosta do silêncio, os conformes, por exemplo, os estáveis, eles são mais de ficar ali, analisando, gostam de regras. Tem que ser tudo do jeitinho, tem que ser planejado. Aí você pega uma pessoa dessa e põe numa frente de loja para lidar com pessoas, para atender. Não vai bater. Não, é. Então você pode ter, Você pode ter um resultado bom? Pode. Mas se a pessoa estiver no lugar certo, com o perfil certo, o resultado com certeza é 100%. E aí a pessoa pode falar assim, não, mas é porque fulano não quer trabalhar, o fulano... Você só não está chegando na veia do fulano. Você só não está falando o que o fulano quer ouvir. É o que a maioria dos empresários não entendem. Porque a demissão é bem mais cara do que a contratação. Uma contratação errada é despesa. Só que as pessoas não entendem. Muita gente fala assim, nossa, análise de perfil comportamental, para que isso? Eu sei quem eu sou, eu conheço meu funcionário, o currículo dele é ótimo. Não adianta você pegar um bom currículo se você não souber aonde a pessoa te dá o melhor. E ela só vai te dar 100% no que move ela por dentro, no que dá energia para ela. Aí a gente consegue descobrir, assim, autoconhecimento. Autoconhecimento. Como que funciona isso na prática para uma empresa? Para uma empresa, ela vai precisar fazer, além de analisar o currículo, uma análise de perfil comportamental. É onde ela vai receber todos os gráficos daquela pessoa. O valor teórico... Não, é o que a Tânia fez. Não, é um aplicativo, um software com várias perguntas e ela vai responder. A gente recebe um relatório dela com 98% de assertividade. Às vezes as pessoas falam assim, credo, isso parece um mapa astral. Mas nada mais é do que você ali naquele papel. Dá em torno, da Tânia, se não me engano, deu 48 páginas. Fiz, eu terminei tudo, terminei. Tirou quanto? Fui respondendo. É muito rápido.
Eu fui respondendo as perguntas e, tipo assim, e fazendo um exercício que eu sempre faço de responder o que eu acho que é e não o que eu acho que deveria ser. Eu sou. Tem uma pergunta Tem que ser fazendo, assim, né? Senão não fazendo dá uma uma- Não pergunta pode pra nem mim. pensar para Você responder. tem que Você olha e responder responde, olha e responde, olha e responde. Não porque pode ser senão interrompido você tem a tendência a de manipular. querer manipular o Manipular a resultado. resposta, né? Uhum. Então eu E preciso que tem hora seja que você rápido. tem que dar uma resposta horrível. Mas você é aquilo, fazer o quê? Exatamente. Então a gente acaba com isso ganhando o quê? Eu falei de loja, falei de empresa, falei de relacionamento, mas você tem isso entre pais e filhos, você tem isso entre amigos, você tem isso na sociedade, não tem aqueles ditados antigos que falam assim: nossa, fulano acordou com o virado hoje, fulano tá de TPM. Não é nada disso, é só o perfil daquela pessoa, é só o temperamento daquela pessoa naquele momento. E a gente insiste em achar o quê? Em julgar a pessoa, em achar que ela é assim. Nossa, fulano hoje tá grossa, não tá grossa. A maneira que ela falou com você foi uma maneira diferente. E aí, se pega uma pessoa um pouco mais sensível, ela leva pro coração. Entendeu? Então, assim, se eu tenho que falar alguma coisa, por exemplo, quando eu vou atender alguém, às vezes eu preciso falar uma verdade que vai doer. Eu falo com ela, põe amor nas minhas palavras. Mas eu preciso que você ouça isso sem filtros. Porque é o seu interior. E aí tem os julgamentos, por exemplo, como que você percebe as coisas? Você é intuitivo? Você é extrovertido? Porque parece besteira, mas se você coloca uma pessoa num cargo de liderança, por exemplo, que ele age mais com a emoção, como é que ele vai demitir 30 pessoas se a empresa precisar? Ele não vai demitir. Porque ele vai lembrar que o fulano tem família, que o fulano tem que comprar o gás, que o fulano está com filho na faculdade, mas ele precisa de demitir 30 pessoas. Tem necessidades que não tem como você fugir delas. Começa a chorar. Se ele conseguir demitir os 30, ele vai passar 30 dias sem dormir. Porque o natural dele está destruído. Ele pode alcançar o objetivo financeiro, talvez dentro da empresa, o objetivo que eles querem, mas ele vai se acabar por dentro. Então, como é que ele faz? Ele tem que ser tratado, né? Ele tem que se conhecer, e aí é o Renato, o empresário, que vai contratar essa pessoa. Então precisa saber quem é o líder que você quer. Conhecer, vamos fazer um exercício aqui. O cara é emotivo, né? Não consegue mandar as pessoas embora porque ele tem que traz pro coração. Aí, se ele se conhecer, não vai ficar pior, não? Não, Ele vai se conhecer, vai ficar mais emotivo ainda. não, porque ele vai saber, porque são sempre dois parâmetros. São sempre dois parâmetros. Você tem 50% de cada coisa. Então, se ele agir pela razão ou pela emoção, aí ele age muito pela emoção. Ele vai perceber o momento em que ele vai estar agindo pela razão e é nesse momento que ele vai agir. Ah, entendi. O que que eu preciso para agir com razão? Eu preciso, de repente, conhecer melhor quem eu vou demitir. Eu preciso conhecer melhor a razão pelo qual eu vou demitir. N coisas que ele vai buscar para se respaldar e agir pela razão. Mas se ele não conhece isso, ele vai falar assim: nossa, eu vou ficar arrasado de demitir fulano. Não, porque ele não tem esse controle. E aí você traz para dentro do casamento, fica transparente, as pessoas se tornam transparentes entre elas. Por quê? Porque eu vou entender. Hoje o Renato está mais agitado. Então nós vamos ficar agitados juntos. Não, hoje ele está mais tranquilo, nós vamos ficar mais tranquilos juntos. Hoje o Renato quer ficar sozinho. Não é porque ele está emburrado, é porque ele está a fim de recarregar. Porque a gente recarrega as nossas energias dentro do que a gente se sente confortável. Entendeu? Por exemplo, tem dia que eu tô com muita vontade de falar. Se eu encontro uma pessoa que quer falar mais que eu, ela não me irrita, mas ela tira minha energia. Naturalmente. Você imagina só, igual lá em casa. Às vezes eu chego lá em casa, quando eu tô muito, assim, um dia meio complicado. Esses dias tá sendo bem complicado, né? Mas aí eu sempre vou trabalhar, depois eu chego em casa. Tem dia que eu não trabalho. Eu pego o cavaquinho,
começo a chorar, solar meus chorinhos lá. As pessoas imaginam se essa mulher Adoro estivesse lá na cozinha ouvindo o chorinho lá. Nossa, deve ver esse homem tocar esse chorinho de novo. E às vezes eu repito o chorinho, né? Eu tô ali naquele momento meu ali, desestressando, né? Tô ali fazendo meus acordes, fazendo meus... Aí o que eu faço? Desliga a televisão. Desliga a televisão. Olhar, fica lá ouvindo e tal. Vou fazer alguma coisa, Eu toco desligo mais ou e menos, deixo eu ele toco- tocar. Empatia. É sempre bom? Não, às vezes eu tô querendo ver outra coisa. A televisão tá ligada, ele começa a tocar, mas eu acabo. Eu não vou arrumar confusão com ele. Eu vou. Mas ela pode também fazer, amor, dá licença, vai lá pra cozinha, vai pra... Mas aqui, eu fico com pena, porque o que eu tô vendo é mais importante do que ele, não é? Então, Não você é. entendeu? E isso é sabedoria, é Agora, ele discernimento. percebe, quando eu desligo, dependendo do que acontece, se eu estiver prestando atenção, ele começa a tocar do lado. Aí aquilo lá, eu tô querendo ver aquilo. Mas às vezes eu pego, desligo a televisão, aí ele para. Já porque percebe, aconteceu. né, Aí já aconteceu. É um jogo assim que ninguém vai se estressar com aquilo, ninguém vai falar com o outro. Poxa, mas eu não posso tocar porque você está vendo televisão. Pô, você vem tocar na hora que eu estou vendo televisão? Não acontece isso. Mas A você gente lida com contorna. pessoas, você sabe que isso é o normal dos casais, né? Das pessoas. O que o outro precisa para recarregar irrita o outro. Porque o outro Porque não tem é a mesma conhecimento. coisa. O outro não tem conhecimento, Tânia. O outro não é obrigado a entender se ele não tem conhecimento para si. Como é que ele vai entender do outro? Se eu não me conheço, Tânia, como é que eu vou conhecer você? Se eu não sei o que me recarrega, se eu não sei o que brilha nos meus olhos, se eu não sei o que arde dentro de mim, como é A que eu vou gente saber o consegue seu? alcançar isso? Com Pergunta certeza. difícil, hein, filha? Com certeza. O dia A que você gente pegar, o dia que diz- você fizer a sua devolutiva, Eu você tenho, vai me né? responder isso. Eu tenho que fazer esse devolutivo aí também. Você vai me responder Não, isso. você manda de novo para mim que eu vou refazer, mas não é errado não refazer. Não, não. A cada 6 meses é o ideal que faça. Ah, tá. E aí, na devolutiva, a gente também vai falar sobre competências. E aí, as pessoas se perdem porque também não se conhecem a ponto de saber qual a sua real competência. Como que é com relação à persuasão, como que ela é com relação à paciência, como que ela é com várias competências que ela tem, porque ela não se conhece. E aí, quando a gente vai para uma análise, você vai ver lá, são 16 competências analisadas. E você vai ver uma mais alta, uma mais baixa, outra. E aí você fala assim: nossa, Kátia, mas eu me acho muito criativa, mas aqui tá baixo. Como que eu faço para desenvolver isso? Eu quero ser mais criativa. Ou eu sou mais. Estou num setor, num trabalho, estou num setor que eu preciso ser mais persistente. Como que eu vou desenvolver isso? Se ela não tem conhecimento sobre isso, ela fica rodando, ela fica vagando, porque ela não sabe o que está faltando, ela não sabe, está faltando alguma coisa, mas não sei o que que é. E aí vem o chefe e fala, e aí, energia, energia. Não, não é energia, eu só preciso trabalhar a minha persistência. Eu preciso trabalhar a minha criatividade. Eu preciso trabalhar o meu otimismo. Só que quando eu tenho isso explanado num papel, quando tem alguém que te guia, que fala assim, olha, tá vendo? Isso aqui é assim, assim, assim. O que você quer melhorar nisso aqui, Tânia? Olha esse gráfico e me fala, tá legal do jeito que tá? Tá, então tá ótimo. Não, Kátia, isso aqui eu quero melhorar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Isso aqui para mim não é legal, isso aqui para mim é um ponto fraco. Como que eu desenvolvo esse ponto fraco a ponto dele se tornar positivo para mim? Porque tem coisas que incomodam as pessoas. Mas aí você identifica esses pontos, é o quê? Me dá um exemplo, por exemplo. Eu vou olhar assim, isso aqui tem que melhorar. Um exemplo. Eu recebo relatórios sobre você. Eu recebo tudo isso em papel. Mas tem um nomezinho assim? Tem, A tem. competência é... Muitos nomes. Tem tudo. Muitos nomes. Tem tudo. É? Entendeu? Então, quando você vai nesse ponto, que as pessoas falam assim, Kátia, eu consigo trabalhar meus pontos fracos? Consegue. Eu consigo desenvolver pontos que eu acho bons, mas que eu queria ser mais? Consegue. Mas aí você descobre os pontos fracos da pessoa.
Toda essa parte. Não, tem que ser. Descobrir para dar os pontos fracos, né? Exatamente, mas esse é o propósito. Porque o super-herói tem esse problema, né? Descobrir o ponto fraco dele já era. Mas não. Eu acho que ele tem. Não. da mão. Não, por exemplo, o cara descobrir que Kryptonita mata o super-homem. Acabou. Não, mas aí você concorda que se você descobrir quem é a Kryptonita, você consegue se defender? É, verdade. Autoconhecimento é defesa, é você saber como lidar com você e com seu externo. Entendi. Você se blinda, porque você vai saber lidar com as situações. Já sai de cada furada. Você entendeu mesmo? Entendi. Tem Você sentiu certeza, vontade Renato? fazer o quê? de saber mais Claro. sobre você? Eu quero fazer isso aí. Gostei. Sério mesmo. Porque Renato é um debochado, né? Tira Não. tudo por menos. Não, senhor. Não dá pra saber quando tá falando a verdade. Você entendeu, Renato? Você entendeu mesmo, Renato? Entendi. Falando sério. A cara dele, é a figura. É sério. E aí, Tânia, entendeu? Entendeu? Não entendeu. Em que sentido e como que vocês veem isso, agora que vocês têm um pouquinho, que a gente preferiu, foi o que você falou, né, Kátia? Precisa ser mais claro, bem natural, bem... sem mistificar as coisas, para que as pessoas entendessem. E o que você entendeu de benefício quando você coloca isso para o seu dia a dia? Você tá O que você perguntando acha? pra mim? O que você acha que pode melhorar? As pessoas acho- como pessoas e as pessoas com os relacionamentos. Em relação a mim mesma. Sim, É tudo sobre mim. agora que você já entende um pouquinho sobre autoconhecimento. Então, autoconhecimento é isso, é você se conhecer. É necessário. Por quê? Fala. Porque, gente, tem que falar claro para a pessoa que está ali entender. Sim. Então, vamos fazer um pequeno resumo, então, sobre autoconhecimento, mais que só se conhecer. O que é, Kátia, o autoconhecimento? É você entender, identificar, reconhecer e saber como usar as suas emoções, as suas competências, a sua maneira de agir, de pensar. Entender por que você age dessa Fica maneira. quietinho, criança. Entender por que você age dessa maneira. Entender por que você... A gente consegue entender. Sim, Tem hora que a pessoa me irrita. Eu não falo nada, mas eu consigo entender por que ela me irritou. sim, Eu consigo não querer bater. sim. Que legal. Mas Porque você não vai perder... Por exemplo, eu sabe quero por que fazer um eu vou churrasco. precisar disso? Deixa eu só... Sabe por que eu quero fazer isso de verdade? Porque eu quero parar o processo que eu estou entrando, que eu já falei para ele, de não ter muitos relacionamentos e ser feliz assim. Tem Mas feito isso falta para você? Me incomoda um pouco. Mas eu gosto de não ter muito relacionamento mais. Quando eu tô com as Muito no pessoas, sentido de se relacionar ou muito de volume, de muitas de pessoas? volume e de se relacionar. Você está também. ficando mais seletiva, vamos dizer assim, Exatamente. mais criteriosa. Isso. E qual que é o mal que tem nisso, você pode me dizer? Tem não, né? Então tá ótimo. Tem. Acho que tem. Depende. É. Se ela estiver se sentindo bem, não. Quando eu vou atender Importante uma é se pessoa, você- a pessoa vira para mim e fala bem assim: não, porque eu sou agitada, eu sou estressada, e vem aquela loucura toda. Eu falo assim: eu faço, eu aconteço, eu chuto balde. Mas você é feliz assim? Ah, eu sou. Então tá tudo certo. Eu não tenho função na sua vida. Mas eu não tenho função na sua vida, entendeu? Agora, se você é tudo isso, você fala assim: não, Kátia, eu gostaria de ser mais tranquila. Eu gostaria de ser menos agitada. Eu gostaria de ser mais controlada. Aí eu falo: então eu posso te ajudar. Aí eu posso entrar. É a mesma coisa de um fumante. Uma vez o rapaz estava falando sobre hipnoterapia, que funciona, que é muito rápido e tal. Às vezes uma sessão você consegue tratar um problema de uma pessoa e tal. E ele falou assim: ah, mas então você consegue me fazer parar de fumar com uma sessão? Eu falei: então, deixa eu te falar, são duas coisas diferentes. Eu não consigo te fazer parar de fumar em duas situações. A primeira, se você não quiser. E a segunda, se você vier para testar. Porque quando eu ofereço alguma técnica para uma pessoa, ela vem para me testar. E aí, se ela vem para me testar, ela está se autotestando. Então, ela comprometeu o resultado dela, não o meu. Duvidando do processo. Não é o meu. Quero ver mesmo.
não é o meu, não é para mim. Porque eu falo assim, os nãos que a gente recebe da vida, a gente recebe você falou o não, mas o não é mais para você do que para mim. Hum. As coisas acontecem mais necessariamente com o que é seu do que é meu. O que você fala é mais sobre você. É a sua opinião. Quando você vem falar alguma coisa para mim, é a sua opinião, mas não é o que eu sou. Uhum. Você não vê o que eu E sou. tem hora, eu já hoje tá super na moda falar assim, isso aí que você tá fazendo é sobre você, não é sobre mim. Mas é muito real. Mas não é real? É Tá muito vendo por que que real. é real? Você tá fazendo isso, você falando isso, você tá falando sobre você e não sobre mim. E é muito real isso. Já viu? Só que diferente da modinha, se a gente for avaliar profundamente, é isso mesmo. Alguém andou estudando para inventar essa fala aí. Tá ficando mais comum, as pessoas estão conhecendo mais. Tem mais oportunidades pra gente falar igual vocês estão me dando hoje. Uhum. Tem mais pessoas falando, explicando que não é só eu sou o que eu sou. Tem muito mais além do eu sou o que eu sou. Eu sou assim, vou morrer assim. Não. Você sabe que eu sempre fui um cara cético nesse aspecto, né? Assim, de lidar com gente. Eu vim de uma geração de obra. E, assim, até pouco tempo, eu era um cara que eu achava tudo isso frescura, esse tipo de coisa, né? Porque o peão é o seguinte, vale o transporte, a marmita, o salário, a hora extra. Não precisa de mais nada. Ele tendo isso, acabou. Aí começaram a inventar um monte de coisa. Isso me irritou demais, porque isso não existe. Esse tipo de psicologia. Como é que é o nome? NR. As NRs. Não sei o que. Isso aí. Eu venho de uma geração, quando eu comecei a trabalhar, era muito novo. Então eu via coisas acontecer dentro dos projetos que eu falei, gente, hoje mudou demais. Então às vezes eu fico assim, gente, a porção mulher que até então se resguardara é melhor para mim agora. Então o homem já não é mais aquela coisa que era. Entendeu? Eu fico preocupado com isso. Então, mas a gente é ser Acho que é humano. porque é uma geração Então, enfraquecida. eu estava falando assim, gente, geração de 80 para baixo, a gente viu coisas que as pessoas não estão entendendo mais. Então, o cara pega um celular, fica no foto do espelho dele próprio, o cara todo delicado, o homem ficou emotivo. O homem está chorando demais, o homem está muito frágil. Então, assim, eu fico meio preocupado com esses negócios, entendeu, Kátia? Mas eu preciso me conhecer melhor mesmo, porque essas coisas... Você tá com medo de ficar um cara mais frágil, mais Não, feminino? isso não vai acontecer, não. Isso não existe, essa possibilidade. Graças a Deus. Então é o seguinte, às vezes eu vejo isso, as pessoas estão ficando frágeis. Sim. Os homens estão ficando frágeis. As mulheres estão querendo ficar fortes demais. E os homens frágeis. Então, assim... Se não se conhecem. preocupante esse negócio. Então, o homem, ele tem que se conhecer mesmo como homem. Ele tem que ser homem. Sacerdote, o cara que sustenta a casa, e o cara que não tem... Pode ter seus medos, mas ele tem que controlar esses medos dele. Exatamente. Então, assim, eu gostaria até de fazer isso mesmo, porque, para mim, tem certas coisas que eu preciso melhorar. Eu como depressa demais, eu sou muito agitado, eu dou um pouco, entendeu? Quando vem um problema assim para mim, eu falei, eu tenho que resolver isso agora. Eu fico numa loucura de resolver, eu tenho que melhorar Precisa desacelerar. isso, desacelerar. E é isso, Ele é saber. precisa. Mas sabe que Ele come igual cachorro. Cachorro vai engolindo. Eu fico, amor, não dá para jantar com você. Ele termina, eu fico ainda meia hora para trás. Mas sabe o mais legal de tudo isso, de toda essa evolução? Porque eu falo assim, a gente é ser humano. E o processo natural do ser humano é a evolução, né? Infelizmente, a gente não evoluiu só pelo lado bom. Nós evoluímos para ambos os lados. Mas, de qualquer forma, o lado bom, que é onde eu prefiro olhar, tá acontecendo muita coisa boa. Porque antes a gente tinha um comportamento... quando a gente não se conhecia, tinha um comportamento meio estranho, porque a gente não conseguia identificar. Então, o que a gente fazia? A gente só julgava. A mãe só julgava que o filho era danado, era isso, era aquilo, porque não tinha conhecimento. Então, hoje a gente tem nome para as coisas. Então, quando você tem nome para as coisas, consegue tratar aquela coisa como ela precisa ser tratada.
Antes não, antes era o jeito dela. Ah, ela é assim mesmo, é impetuosa. Ela é assim. Não, calma, não é assim. Então vamos. A pessoa tinha, precisava ser tratada. Precisa ser tratado. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar com relação ao geral do autoconhecimento é falar realmente a língua do outro. A gente precisa falar a língua do outro. Por muito tempo eu acreditei que legal era você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Quando na realidade a gente precisa rever isso. Não é uma regra minha, mas é uma coisa que eu acredito. Que é o quê? O outro precisa ser tratado como ele quer ser tratado. É como você quer ser tratado que eu preciso te tratar com dignidade. Porque, eu quero ser tratada com churrasco, com festa, com não sei o quê. Mas a Tânia quer ler um livro, ela quer ir para uma praia. Eu vou chamar a Tânia para uma bagunça? Não vou. Por quê? Eu vou escolher para estar comigo naquele momento uma pessoa que queira a mesma coisa que eu. Então, falar a língua do outro é isso, é você se conectar com a pessoa, porque quando a gente se conecta de maneira correta, quando eu me conecto com você de maneira correta, eu tenho o seu melhor e você tem o meu melhor. Eu consigo receber de você tudo que você tem de melhor. E da minha parte também. Quando isso não é feito com conhecimento, com sabedoria, a gente pode até se conectar, mas tem as faíscas. Sabe o que eu estava pensando? Que nessa sua fala aí, a gente precisa aprender a se dar o tempo que a pessoa precisa. Não é dar o tempo para a pessoa, é você se dar. Peraí, eu estou conversando com essa pessoa aqui. Vamos parar e não ficar o tempo todo querendo se satisfazer. Mas agora eu quero fazer tal coisa, mas eu não posso ficar ouvindo a pessoa falar, porque agora eu tenho que fazer tal coisa. É tudo sobre você, né? Isso é muito complicado, né? É você, eu quero, eu preciso, eu posso, sou eu. Mas eu vivo a dois. Eu vivo a dois dentro de casa, eu vivo a dois ou mais no trabalho, eu vivo a dois ou mais na escola, eu vivo a dois ou mais com a minha família. Eu não sou eu. E nós, seres humanos, não viemos a esse mundo para viver sozinhos. Né? Então, assim, falta essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. É muito bonitinho falar em empatia, mas praticar que é bom, né? Se colocar no lugar do outro é lindo. Mas quem é que faz? Quando a gente está brigando, o que a gente quer? Tem razão. Quer matar o outro. Quer pisar, quer espizinhar, quer alfinetar. O outro é sempre o errado, é sempre isso. Então, o que eu falo sempre? Por favor, quando for tomar uma decisão, não tome se estiver feliz demais, se estiver triste demais ou se estiver com muita raiva. Porque você vai se arrepender. Aumentou o tom de voz, não entra na briga. Volta e respira. O exercício, gente, respirar é o melhor exercício que tem na vida, para qualquer situação. Eu ensino ele isso. Tá com raiva, respira, tá triste, respira, tá ansioso, respira. Eu tenho um exercício de ansiedade que é somente respiração. E já tirei muita gente de crise com exercício de respiração. Então, às vezes fazem, Kátia, mas é fácil? Não tô falando nada aqui que é fácil, mas é possível. O difícil, ele não quer dizer ser impossível. Difícil é difícil. Impossível é outra coisa. E eu, particularmente como cristã, que acredito ser filha de Deus, para mim, não existe nada impossível. Nada. Um dia eu estava numa reunião e eu falei assim, impossível é só tudo de difícil, tudo impossível é só para a morte. Aí uma pessoa falou, você já leu sobre Lázaro? Aí eu cheguei em casa e fui ler sobre Lázaro. Então hoje para mim, nem para a morte. Nem para a morte. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa, essa sensibilidade, é esse olhar diferente, é esse respirar, porque quando a gente respira, a gente tem uma postura diferente. Quando a gente respira, a gente tem atitudes diferentes. Quando a gente respira, o nosso cérebro se exercita diferente. E o cérebro precisa de oxigenação para funcionar legal. Só que a gente, sabe, aquela coisa toda, aquele impulso, aquela empáfia, na maioria das vezes, de querer ser mais que o outro, de querer aparecer para o outro. A mulher hoje, eu falo até que se eu fosse pública, né, eu apanharia muito, porque a mulher hoje, ela briga muito para ela ser mais,
para ela ser mais forte, para ela ser o empoderamento feminino, aquela coisa toda. E a gente só Eu tá acho perdendo. isso tudo um saco. E a gente só tá perdendo. É. A gente só tá perdendo. Porque a gente precisa do nosso lado, sim, de alguém mais forte que nós. É. De alguém mais empoderado que nós. É a regra do Senhor, né? É a regra natural das coisas. Eu tenho praticado uma coisa, eu tenho uma rede social que é muito grande, então eu recebo todo tipo de mensagem, todo tipo de. Mas uma coisa é, eu recebo mais alegria do que tristeza na rede social. Eu tenho uma rede social Graças a Deus. feliz. Então, os vídeos que ultimamente eu coloco tem 99,99999 de elogio. Às vezes tem alguma coisinha. Eu parei de discutir, só bloqueio, Pronto. só apago. Tem umas que eu debocho, que eu vejo que elas gostam de mim, mas aí eu falo, fulana, você está querendo ser bloqueada, né? Mas eu não vou te bloquear, não, porque você vai viver feliz sem mim. Levo tudo na sacanagem. E é E isso. não quero mais discussão. Eu estou, assim, respirando. E falando, isso aí não vai me ajudar em nada, quer saber de uma coisa? Deixa isso para lá. Passando por cima. Mas antes eu brigava muito, mas tô velha também. Mas você tá? já percebeu o quanto que trouxe mais leveza para sua rede social isso? Nosso Deus. É A automático. confusão pesa, né? Fica um negócio É bem automático. diferente. Eu falo assim, eu sempre desafiei, vou sempre desafiar o ser humano que vai me dar uma coisa com 100% de negatividade. Ô, Tânia, você pode me dar o problema que for, você pode me dar a situação que for, eu vou sempre achar um lado bom. Por pior que seja a situação, ela tem algo bom. É. Porque sempre tem. Você conhece a historinha do rei que foi caçar? Conhece não? Não, Quer que eu conte? quero. O rei ele gostava muito de caçar. Um dia ele chamou o pajem de arma deles, vamos caçar. Foram para um lugar caçar e tal. Aí o rei viu uma caça, carrega a arma para mim. O cara foi carregar a arma para ele, tá, carregou. O rei foi, pô, atirou. Só que quando ele atirou, estourou a arma do rei e ele perdeu um dedo. Ele ficou muito irado com o pajem de arma dele. Pega esse cara, manda prender ele. Prenderam na pior masmorra. O rei se recuperou, foi caçar novamente e acabou se perdendo numa floresta no meio de canibais. Os canibais cataram o rei, ele preparou uma panela para cozinhar o rei, né? Aí chegou o chefe da tribo e falou assim, foi fazer inspeção Aham. no rei, né? Quando ele olhou o dedo, o rei sem dedo. Manda embora. A gente não... Está imperfeito. Despacharam o rei embora. O rei saiu feliz da vida. Chegou no palácio e falou assim, tira aquele homem da cadeia. Tiraram da cadeia e o rei chega assim, eu quero te agradecer. Não, pô, rei, não, rei, não tem que te agradecer. Não, eu quero te agradecer. Aquele dia eu fui injusto com você e tal, por isso que eu salvei a minha vida por causa daquele dedo que eu perdi. Por que ele tinha irritado o rei? Porque ele falou assim, rei, nem tudo na vida é ruim, tem sempre um lado bom. Aham. Aí o rei, como que você pode dizer que é lado bom? Eu perdi um dedo. Prende esse homem. Aí o rei foi agradecer a ele. Aí ele falou assim, rei, eu que tenho que te agradecer. O senhor ter me prendido nessa masmorra. Porque se eu não tivesse prendido nessa masmorra, eu estaria com o senhor lá. Eu não tenho nenhum dedo faltando. Quem é papadeira era eu. Muito bom essa história. Mas é muito real Muito isso, bem, gente. gente. É muito real. Eu sinceramente, eu não consigo. Eu preciso. Às vezes até as pessoas falam assim que é um falso otimismo, mas não é. Eu realmente consigo ver o lado bom de todas as coisas, né? E aquela história assim de, ai, o dia tá assim, o dia tá assado. Gente, eu costumo dizer que a gente acorda com os nãos da vida. E a gente precisa se levantar para receber os sims, já que uma vez o não a gente já tem. Então, o que você vai fazer com os sims da vida? O que você vai fazer quando você se olhar no espelho e ver quem você é? E se ver de verdade? E entender o que você pode trazer para uma pessoa? O que você pode trazer para o seu entorno? Sabe? Porque às vezes você está ali no meio de várias pessoas e é um tumulto de informação e todo mundo falando a mesma coisa e às vezes alteram os ânimos e você está ali. Você conhece alguma coisa sobre, até mesmo sobre inteligência emocional, você conhece alguma coisa da palavra e você está ali simplesmente para acalmar aquelas pessoas,
para dizer assim, calma, respira, tá tudo bem, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque vai. No final a gente sabe que dá. De uma maneira ou de outra, Muito isso, nós vai dar dois, tudo né? certo. Né, amor? A gente pratica muito isso. Quando um tá Quando a pessoa bem, fala assim, mal, que Você ele... falou aí, uma parte falou assim que as pessoas têm essa conversação, não tem jeito pra morte. Mas tem, né? É Tem. só você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que você vai pra eternidade, né? E aí não vai morrer, Não, não tem morte. entendeu? E aí, quando Só ele que as falava pessoas assim, mas buscam as coisas isso. são muito difíceis, só para completar e tal, e eu falava com ele assim, que isso, amor? Deus não Vai dar deixou tudo certo. nada faltar até hoje, não vai ser E não vai agora. deixar. Não vai deixar. E não vai Vai dar deixar. tudo certo. É uma palavra dessa aí, você vira um leão de novo, né? É. E isso A é gente muito tem legal. isso, eu com ele e ele comigo. Aí imagina nós não agora vamos quando ficar conhecer doentes. tudo ali, sabe? Quando souber como lidar com tudo. Agora, já é um sucesso, vai ser um super sucesso. E é muito legal, sabe? É muito bom isso. E eu, assim, honestamente, eu falo que eu sou uma Kátia hoje. Nós já evoluímos a cada dia. Então, a de ontem já é diferente da de hoje, a de amanhã também vai ser. Mas a partir do momento que eu me reconheci, que eu encontrei a minha identidade, que eu me encontrei novamente, realmente eu sou outra pessoa. E eu me vejo outra pessoa. E as pessoas também percebem isso. Aham. E para mim, isso é uma ferramenta também para estar ajudando as pessoas. Sabe, quando eu vejo numa escola uma pessoa, às vezes se presta atenção, ai, meu filho não está aprendendo. Porque tu não está falando do jeito dele. Você não está alcançando o melhor dele. Um empresário, nossa, meu setor está assim, está assado. Tem uma coisa que eu acho muito legal que eu vi na minha formação, foi um vídeo do Abílio Diniz, que ele precisava demitir 5 diretores da empresa dele. E foi muito difícil para ele. Esse vídeo eu acho que ainda tem na internet, ele falando sobre isso. E ele, ao invés de demitir os 5 diretores, ele contratou uma pessoa que foi lá e fez uma análise de perfil comportamental com todos eles. Ele simplesmente realocou essas pessoas. E ficou tudo bem. Então, a pessoa certa no lugar certo, você tem o resultado que você deseja, que você almeja. Ó, vou fazer uma parceria com ela, tá? No meu @, e vai fazer lá com seus funcionários. Gosto disso. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, Renato. Vou fazer. Eu tava pensando nisso. E aí eu promovo que eu faço as E propagandas. vamos fazer a sua devolutiva, né, amiga? Vamos fazer. Porque eu já tô cansada de te conhecer sozinha. Seguidores, vocês saberão de tudo sobre mim. Você sabe que eu pensei em trazer, o meu computador tá no carro. Era um outro roteiro, era uma outra situação. Aí depois eu pensei assim, gente, eu poderia levar o relatório da Tânia e fazer com ela. Mas depois eu pensei assim, a Tânia é brava, a Tânia é dominante. Vai que ela fala, não, não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Não, já passei dessa fase. Mas acontece, às vezes as pessoas... Por que acontece, Tânia? As pessoas distorcem muito também de maneira assim... O autoconhecimento, quando você entra para esse universo, tem as pessoas como todo lugar, tem as pessoas do mal. E elas usam isso para manipular as pessoas, sabe? Porque ela sabe onde tocar, ela sabe onde atingir aquela pessoa. Então ela manipula, e isso é falta de caráter. Mas acontece. Não só no meio, mas com profissionais, Uhum. entendeu? De várias maneiras, isso acontece. O autoconhecimento, ele traz poder. Então, realmente não é todo mundo que gosta de expor assim. Mas eu particularmente falo que a gente se cerca do bem, né? A gente se cerca de coisas boas. A gente sai de casa blindado e buscando realmente se fortalecer no bem. E isso é que faz toda a diferença. Saber como usar as ferramentas que a gente tem ao nosso favor. Aqui, a gente já está com 1h07, já passamos um pouco do nosso tempo. Eu quero que você... Foi muito bom. A gente pode, mais para frente, ter um outro tema e colocar um outro tema, se as pessoas quiserem, se vocês, nossos seguidores, gostarem, a gente traz um outro tema que vocês podem falar com a gente. Mas eu quero que você fale alguma coisa, pode olhar na sua câmera e fala para as pessoas algo e convida, né? Para... Vende seu peixe. Então, eu quero fazer um convite para todos vocês a se conhecerem, a buscarem a sua identidade, a buscarem entender no seu interior quem você realmente é e usufruir dos benefícios que é isso. Usufruir do que é se conhecer,
do que é saber quem você é, de conhecer os seus propósitos, de saber ao que você veio fazer nessa terra. E isso tem várias ferramentas. A própria terapia traz isso. Como eu falei, as pessoas que vêm até mim, o primeiro passo é fazer esse relatório. Eu não faço nenhum tratamento, não dou nenhum diagnóstico sem passar por essa análise. Então, é uma ferramenta muito legal. Para quem já conhece, eu tenho certeza que vai estar concordando comigo. E quem não conhece, eu faço um convite a conhecer. Antes de qualquer coisa, antes de uma decisão, vai fazer uma transição de carreira, vai abrir uma empresa, vai estar atrás de um relacionamento, está com dificuldade com o filho, com qualquer outra coisa, faz essa experiência. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida e você não vai se arrepender. Vai ser uma nova pessoa, assim como muitas outras que passaram por nós. Gente, eu vou colocar na descrição do vídeo o Instagram dela, mas você já pode começar a seguir hoje. No Instagram, já vou falar sobre ela durante a semana. Esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, quer dizer, tá próximo. As pessoas já vão conhecer seu trabalho. E agora eu quero te dar presente. Ai, que delícia! Obrigada. Aqui você ganha uma caneca do Pode Casar e um vidro, que você também já conhece, que você já me deu muitos vidros, mas ele tá pintado. Que legal. Aí eu junto mesmo. Eu não acredito que você tem esse pote ainda. Que lindo. Não, esse foi a vizinha que me deu, Ana Paula. Não, desse pote eu falo. Desse. Que esse lindo. Não foi você que me deu, mas é um pote que você gosta. Gosto mesmo. E aqui o presente da brincadeirinha. Aí a caneca. Caneca eu conheço essa. Caneca do Pode Casar. Ai, meu Deus. Esse aqui é um presente da brincadeirinha. Obrigada. Daqui dos nossos fornecedores da brincadeirinha, você tem que abrir. Tenho? Tem. Ai, meu Deus. Quero agradecer a Amanda da Arte Sonho, lembrança personalizada. Quero agradecer a Meu Cárita, Deus. da Brincadeiria. Gente Mostra do pra céu, olha isso, gente. Olha, gente, Olha que menina, coisa mais podcast é uma linda. bênção, né? Nossa, E eu quero agradecer Deus. muito a doutora Camila Belo, que faz meus procedimentos estéticos. Fiz botox, gente. Não sei se vocês estão percebendo. A minha blefa foi um sucesso total. E quero agradecer a Elasa Engenharia, que é desse rapaz que vos fala aqui, ó. Esse que vos fala, né? Esse que vos fala, gente, é o único patrocinador que a gente tem. Estamos esperando outro. Ainda não apareceu uma pessoa maravilhosa para ajudar a gente nessa questão de patrocínio. Quero agradecer mais quem? A de Sabores Salgados, um salgadinho delicioso que a gente vai com certeza degustar daqui a pouco, né? Eu também quero te dar um presente. Ah, é? Esse livro, Decifre, Influencie Pessoas. Influencia, eu mesmo. Decifre, Influencie Pessoas. É um livro que, assim, esse aqui você vai ver, depois eu vou escrever um recadinho para você, mas tem sempre uma data aqui, ó. Porque eu já nem sei qual que é esse que eu já comprei, que eu já comecei, eu já li os meus, mas sempre que alguém vai lá em casa, sempre que eu tô com alguém, que eu tô lendo esse livro, eu falo, fica com ele para você, porque é maravilhoso. Então, Mas o meu você já mesmo, comprou vários, né? isso deve ser, sei lá, 23º, 25º, alguma coisa assim, desde que eu me formei. Mas eu acho muito legal. E saber que é meu, que eu tô te dando o meu livro, me faz, assim, me sentir mais confortável de te pedir realmente para ler e entender um pouco mais sobre esse universo. É todinho sobre o autoconhecimento. É sobre os perfis que eu falei aqui, dominante, influente, estável, conforme. Só que quando você chegar no seu, provavelmente vai acontecer o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no meu perfil, eu não conseguia parar de ler, eu voltava só nele. E eu me via, eu grifava, eu riscava e tal. Então, que seja assim para vocês também, uma ótima experiência, tanto para você, tá? Para vocês, claro. É. Então, foi com muito carinho. Muito obrigada. Que seja um presente para a vida. Vamos ler. Decifre, influencie pessoas. Influenciar comigo mesmo, né? Tá com a pessoa certa, então. Pessoa certa. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, pelo convite, pela amizade de sempre, pela receita de torta capixaba. Eita! Muito obrigada. Nós que te agradecemos, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do assunto que foi debatido aqui, que foi maravilhoso. Eu, pelo menos, amei. Vou terminar o meu perfil. Depois eu conto para vocês, conto na rede social. E lá vocês vão ver no Instagram, Tânia Santos Oficial, Tânia com 2 N's. Segue lá, segue meu dia a dia, que vocês vão gostar. Tá bom? Beijo para vocês. E a gente vai ficando por aqui na câmera do meio. Vamos dar aquele tchauzinho.
Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Foi ótimo. Beijo.